né, no Instagram, no TikTok. Você deixa nos comentários aí, que aí fica até mais fácil. Depois em casa eu vou e respondo você, né? Desde já quero agradecer a todos que estiveram conosco, né? Um ano a gente juntinho, louvando a Deus, eu trazendo aqui uma palavra para a sua vida, né? Uma palavra de bênção, de orientação. E hoje não vai ser diferente, né? A palavra que nós separamos para essa mensagem de Ano Novo é uma folha em branco para nós, mas já escrita por Deus, né? Que a gente vai descobrindo aos poucos, né? Como é que a gente sabe que o ano foi bom? A gente faz comparações, né? E eu penso que quando se vai fazer uma viagem, embarcar numa nova viagem, embarcar em algo novo, a gente leva coisas que é importante para a gente. Então, o meu conselho é que você leve nessa bagagem de entrada de 2026 coisas boas, viu? Coisas grandiosas da parte de Deus. Leva os conselhos que eu tenho te dado aqui, as orientações, leve a palavra de Deus, leve Jesus no seu coração. O texto que nós separamos para esse dia de domingo está no Evangelho de João, no capítulo 2, diz assim a palavra de Deus. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também foram. E foram porque foram convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não é chegada. Então a sua mãe disse aos atendentes: faze tudo o que ele vos disser. Como eu falei, o que devemos levar para essa entrada de Ano Novo e o que não devemos levar para essa entrada de Ano Novo, né? E levar a convicção. Eu estou organizando minha mente, passei horas e horas escrevendo esse texto aqui, para saber o que é que, se alguma coisa não atingiu aquilo que a gente procurava, esperava nesse ano de 2025, entrar com Jesus Cristo, porque ele tem o interesse. Olha, o texto diz que a mãe de Jesus foi a ele. Se ela foi falar com ele, é porque ela sabia que Jesus teria interesse em suprir as faltas. O vinho na Bíblia, claro que tem o significado da bebida, do fruto da vida, aquela coisa toda, mas tem, no simbolismo espiritual, fala de alegria. O vinho, você pode olhar toda a conotação do vinho, ele aproxima da compreensão de alegria, né? Não é só festividade, é alegria. Na Bíblia, o vinho tem esse sentido, né? E a intenção de Jesus na minha vida, na sua vida, que você leve esse entendimento para a sua entrada do ano, não é? A intenção de Jesus não é só suprir aquilo que porventura a gente planejou. Quem planeja um casamento como esse, imagino que deve ter feito, e os casamentos naquele tempo demoravam muitos dias, viu? Não é como hoje. Quanto mais importante, mais dinheiro, e mais amigo, e mais influente, mais dias era o casamento. Ainda hoje, nos grandes reinados pelo mundo, porque muita gente acha que reinado é só na Inglaterra. Não, tem reinos em muitos, muitos lugares. Tem casamentos de multimiliardários, né? Reis riquíssimos. Recentemente, um lá daquela região lá do Oriente, não sei se é da Pérsia, da Arábia, não sei, que foi quase 30 dias de casamento e são muitas coisas oferecidas. Então, quem planeja um casamento, planeja que esteja suprido de tudo que ele imagina, e chega uma hora que o planejamento da gente não foi suficiente. Então, Deus poderia ser apático, não importa não, ele que planeja, ele que se esforça e ele que dê conta. Mas nosso Deus não é assim. Diz que
essa compreensão a própria mãe de Jesus já tinha. Disse, olha, alguém tornou conhecido. A gente quer que nossa vida melhore, mas não comunica as coisas a Deus, né? Não comunica a questão das nossas necessidades, nem de agradecimento e nem daquilo que está faltando. É muito difícil você querer levar a sua vida sozinho, sem ter o apoio de Jesus Cristo, sem ter o apoio de Deus, sem ter apoio de fé, sem ter apoio espiritual nenhum, e você quer carregar tudo sozinho. Isso é um fardo muito pesado para a sua vida. E eu lhe garanto, querido, não vai obter... Não é que eu esteja aqui lançando palavra contrária na sua vida, não. É que além de difícil, a gente só é impossível. Até na vida física, secular, natural, sociológica da gente, a própria Bíblia diz, não é bom que esteja só, é melhor ser dois que um, é melhor ser três que um, entendeu? O cordão de três dobra, ou é melhor ser dois, porque se um cair, o outro levanta e os dois seguem o caminho. Então, a situação de Jesus é conhecida desde aquela situação. Maria conhecia Jesus, claro que o anjo disse, esse aí é o Deus, é o Filho de Deus, e o reino dele nunca mais vai ter fim. Então, quando Maria tomou informação de Jesus, ela já sabia quem ele era, mas acima de tudo ela era mãe. E mãe tem acesso, né? Mãe é aquela pessoa que chega, e ela chegou, ela disse, eu conheço meu filho. E eu sei que ele tem interesse de mudar. Era uma mãe, esposa de um carpinteiro, falando para um carpinteiro uma situação de vinho, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você acha, mas a minha situação, Jesus vai consertar. Não tem situação que Jesus não possa consertar. Eu acho que eu trouxe tesouros muito especial para você entrar o seu ano novo, viu? Eu acho que eu trouxe algo muito especial. Esse sermão, ontem eu fiquei até 4 horas da manhã. Ontem eu fiquei até mais de 2 horas. Quem vê um pastor pregando e falando aqui 55 minutos sem parar, aí acha, não, isso aí é técnica, é muitos anos que ele prega, mas não é mesmo, tá certo? Tem que gritar dentro do meu coração, tem que me fazer chorar, tem que me fazer... E até chegar nesse sermão que você está escutando aqui, eu posso ter passado pelo menos 30. Não é esse, não é esse, não é esse. Aí quando chego, digo, é esse, aí eu começo a escrever. Mas antes de chegar ao que deve escrever, eu já gastei um bocado de minuto lendo e até senti no meu coração. Então tenha certeza do seguinte, o que eu estou falando para você nesse programa Dias Melhores de hoje foi Deus que escolheu para a sua entrada de ano. O que é que você não deve, não pode, não se deve nem dizer não pode, não deve na mesma frase, mas eu vou usar e vou dizer o que é que você não pode e não deve levar para 2026, tá certo? E estou começando pelas coisas que você deve levar, que é uma certeza e uma compreensão, né? Um entendimento que Deus tem domínio, que Jesus tem domínio, seja da situação que for. Por quê? Porque o texto já começa dizendo, era mãe de um carpinteiro, esposa de um carpinteiro, falando para o filho do carpinteiro que faltou vinho. Qual é o sentido disso, né? Só se ela soubesse que ele pode resolver, né? E o anjo diz, paz na terra aos homens de boa vontade. O meu amigo Lenilson, que gosta de falar essa palavra, né? Paz na terra aos homens. Então, João esse evangelho que eu estou lendo é Evangelho de João, no capítulo 2. E ele vai narrar um fato, algo que aconteceu numa casa. Por quê? Porque há similaridades com coisas que acontecem todo dia em nossas casas. Né? Quando a gente menos espera, acontece um negócio. Quando menos espera, vem um improviso. Quando menos espera, vem uma falta. Quando menos espera... Então, e Jesus é a paz, ele pacifica. Você imagina, está havendo um casamento. Eu não falo nem nos casamentos de hoje, tem aquela equipe para se preocupar, né? O casal paga o dinheiro do mundo todinho para na hora não se preocupar. Mas nada pode sair do controle. Eu já fiz 76 casamentos, então eu sei o que eu estou falando. E muitas vezes eu falo para a noiva,
Começou aqui, olhe para mim, olha em mim, olha nos meus olhos, respira. Eu tenho uma tranquilidade. Então, às vezes, a noiva vem, nem respira. Eu faço assim, ó, sorri e respiro. Ela olha para mim, eu respira, respira, respira. Porque nada pode sair errado, tá certo? Porque quando sai errado, tira a paz. Quando alguma coisa sai errado no casamento, então Jesus, ele tem o interesse de suprir, e o interesse, como diz, é paz na terra. Ele tem o interesse de pacificar. E eu tenho certeza que até eu terminar de pregar esse sermão, haverá paz na sua casa. Eu anotei um negócio aqui, mas eu acho que quando chegar lá, eu anotei lá para frente, mas quando chegar lá eu salto. Essa semana, eu disse, o diretor que está aqui do meu lado hoje, ele disse, pastor, você viaja muito? Eu digo, viajo, meu filho, menos agora, mas viajo muito ainda, né? As igrejas estão na minha responsabilidade. E às vezes eu faço reunião online. Estava numa reunião na sexta-feira, e uma das pessoas que estava na reunião disse, aí tinham muitos pastores, né? E disse, homem, pelo amor de Deus, vamos parar a reunião, vamos fazer uma oração aqui, porque na casa vizinha está uma briga maior do mundo, o casal estão se esbufeteando. Aliás, o homem estava, não vou dizer qual era a cidade, nem qual era o país, então não cabe a mim, não é juízo, não é nada. Mas só para você ver como Jesus é paz na terra. Uma confusão maior do mundo, a polícia não chegava, a mulher, os gritos, e socorro, e grita, e menino gritando, e vizinho chorando, e lá aquele negócio. E o grupo de pastores que estavam em reunião comigo, então vamos orar. E nós começamos a orar. Quando a reunião terminou, quando a oração terminou, a confusão acabou. Quando a oração terminou, a confusão acabou. Olha o poder de Deus de pacificar as coisas. Pastor, o que aconteceu? Não sei, que eu não fui procurar saber, também não sabemos nem qual é o estado que isso aconteceu, né? Você imagina um homem que trabalha com o que eu trabalho, você não sabe nem em que país foi isso que aconteceu. Só estou lhe garantindo, olhando no seu olho, que isso aconteceu. Então, independente da situação, pode estar na temperatura que tiver, Jesus Cristo pacifica, viu? Jesus é paz, né? E João vai narrar o que aconteceu dentro dessa casa, né? E uma das coisas extraordinárias que você deve levar para 2026 é sempre convidar Jesus para estar na sua casa. Olha como essa família foi sabidinha. Se era uma família muito rica, diz que havia muitos convidados. Muito convidado naquele tempo é muita gente. E certamente no meio desses convidados tinha muita gente importante. Mas sabe quem foi que a família não esqueceu de convidar? Jesus. Chamou a família de Jesus, chamou os apóstolos, chamava discípulos, né? Então, quem estava na casa era Jesus. A primeira coisa que você deve levar para 2026, Jesus dentro do seu lar. Se quiser ir anotando, eu acho bom, eu anotei aqui para você. Leve Jesus para sua casa em 2026. Já entre com Jesus na sua casa. Eu sou de um tempo que a gente ia para o círculo de... Tinha círculo de oração nas igrejas, mas tinha um tipo de círculo de oração que era nas casas. E aquelas irmãzinhas mais antigas, quem é crente mais antigo vai lembrar disso. Você chegava na casa dela e tinha uma cadeira que era a cadeira de Jesus. Ninguém sentava naquela cadeira. Que você tenha liberdade, que Jesus tenha liberdade de estar na sua casa, que Jesus seja convidado a entrar na sua casa. Mas pastor, eu preciso convidar, a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. E vai haver banquete, né? E ceará, né? Claro que não é com essas palavras, só apenas resumir o final. Se você deixar Jesus entrar na sua casa, no seu lar... Às vezes a gente deixa Jesus entrar na casa, mas não deixa Jesus entrar no lar. Lá é família. Tá certo? Às vezes você deixa Jesus entrar na casa, deixa Jesus entrar na família, como eu já escutei. Meus filhos, eu gosto de ir na igreja, que vá para a igreja. É melhor do que estar no bar, né, pastor? Eu digo, é uma beleza. Seu raciocínio é uma coisa muito rica. Você que pensa assim, vai se ajeitar. O bom que eu estou aqui, já sou velho, eu digo, pode ter a idade que eu tenho, pode ter mais idade do que eu digo. Vou falar agora igual a Marilene, eu digo.
Marilene Montori, um grande abraço. Minha mãe. É minha segunda mãe, aliás, né? A primeira já está no céu. Eu digo, tá certo? Então alguém muito especial estava nessa casa. Quem era esse alguém, pastor? Jesus Cristo. A Bíblia separou. Havia muita gente, muito convidado, e Jesus estava lá. Olha, às vezes a gente convida muita gente, muitas pessoas, você quer sair no blog, no jornal, só convida pessoas que são proeminentes das suas amizades. Eu te aconselho em 2026, já na entrada de ano, você convidar Jesus, né? Olha, quem vai mover o teu... Eu te digo agora, olhando no seu olho, você que está me ouvindo na Rádio 89 FM, imagina, eu estou olhando dentro dos seus olhos. Não é simpatia de comer ervilha e dar 7 pulinhos. Não é isso que vai mover o teu ano, não. Quem vai mover o teu ano e trazer um monte de bênção para a tua vida, quem vai sarar você, quem vai providenciar, abrir porta, quem vai mudar o teu destino para melhor, é Jesus Cristo de Nazaré. Não é simpatia, não. Então, guarde com muito carinho isso que o pastor Marconi está falando para você, viu? Guarde com muito carinho. Então, tudo isso que eu estou narrando aqui se dá no capítulo 2. Mas antes do capítulo 2 tem um capítulo 1, que é curto. Eu não vou ler, não se preocupe, eu não vou... Que seria até bom para você ler toda a Bíblia, mas não é isso que eu quero fazer. O capítulo 1 vai dizer quem é esse Jesus que estava nessa casa. Quem é esse Jesus que o pastor Marconi está aconselhando você levar para o ano de 2026, tá certo? Na sua casa, você que vive mais trabalhando no seu carro. Eu tenho muitos amigos que faz Uber na capital, né? E, às vezes tem muita gente que, essa semana uma pessoa disse, pastor, eu ia viajando e os passageiros pediram para botar na rádio para ouvir o seu programa, né? Que na rádio é ao vivo. Tá certo? Então, onde você estiver, na sua casa, no seu carro, na sua família, no hospital, no presídio, leve Jesus para perto de você agora e 2026 vai ser um sucesso na sua vida. Vai ser... Aí, como é que eu vou saber que meu ano vai ser bom? Você vai fazer comparação 2026 com os outros anos e você vai ver a diferença desse ano, você fazendo isso que seu amigo, o pastor Zé Marconi, está dizendo para você fazer, viu? Leve Jesus, leve Jesus. Então, no capítulo 1, como eu falei, eu não vou ler. Diz que Jesus... Olha, começa assim. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Eu não vou ler. Diz que tudo foi feito por ele, para ele, e nada do que foi feito poderia ser feito se não fosse por ele. Então, querido, está justificado porque é que a mãe de Jesus foi lá naquele casamento pedir para um carpinteiro resolver uma situação de vinho. Se você quiser, eu explico de novo. Talvez a tua situação seja que você imagine. Minha situação, um carpinteiro vai resolver. Jesus entende o meu problema? O meu problema é na esfera da justiça, o meu problema é espiritual, o meu problema é de saúde, meu problema é familiar, é matrimonial, é familiar, é meus filhos, é meus pais, é que eu não tenho casa. Esse homem, a especialidade dele atinge, bom, diz que antes de haver qualquer coisa que se chame casamento, terra, lua, sol, planeta, água... antes de haver o ar que você respira, meu lindinho, minha lindinha, antes de haver esse ar que você está respirando agora, ele já existia e foi feito por ele. E me parece, até onde eu pude ver aqui, que não foi feito por ele, para ele, mas nada podia ser feito sem ele. Então, ele fez com um propósito especial para atender as pessoas. Ele já tinha o céu. Aliás, em nenhum lugar diz que ele teve a brilhante ideia de vir morar na humanidade. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Não foi ele que teve essa ideia, não. Quem teve essa ideia foi o pai dele por conta de você.
por conta de mim, por conta das minhas transgressões, dos meus erros. Jesus olhou, Deus olhou e disse, ô rapaz, eu preciso fazer alguma coisa. Vão se perder. A coisa mais linda que eu construí nessa vida, ele só, o povo para tomar direção esquisita, aí mandou o filho dele. Então essa terra, desde a sua formação, tudo que foi criado foi para o nosso benefício. E antes de haver qualquer coisa que você imagine que tenha nome, Atos até diz isso, sobre todo nome está abaixo do nome de Jesus. Então ele tem domínio sobre qualquer coisa que tenha nome. Por que eu fiz questão de dizer isso? Porque eu estou narrando uma situação dentro de uma casa, uma situação real que pode ser uma situação que está acontecendo na tua vida. De necessidade, de luta, de desespero. Tem hora que a alma grita o desespero, a pessoa fica aflita e não sabe. Quem tem desejo, quem tem poder de trazer paz, porque o vinho aqui quando acabou, não era só que acabou, rapaz, acabou o vinho, vamos embora. Ia ser uma vergonha, ia ser uma decepção. Ia acabar a tranquilidade, a paz. Jesus chega e pacifica. Jesus não ia botar indústria de bebida para concorrer com aquela não era intenção, não tinha fábrica de vinho. Jesus, apesar de muita gente associar os religiosos que tinha álcool, que não tinha álcool. A intenção de Jesus não era que a partir dali ele queria sanar uma situação na vida da pessoa. Jesus tem interesse individual de sanar as situações na nossa vida. Para quê? Para promover paz na terra. Para quem? Se você tiver boa vontade de crer. Olha, quando se pede algo a alguém, viu, meu amigo diretor? Quando você me pede algo, isso é um elogio para mim, entendeu? Por quê? Se você me pede algo, eu falando aqui pro diretor, ele toma um susto. Porque você tá me pedindo algo, então você enxerga em mim alguém com condição de fazer aquilo. Então, para mim, é um elogio. Entendeu? Não é que ele me peça nada louco, porque eu que fico pedindo a ele. Essa semana ele me socorreu aqui com um copo d'água que eu estava desesperado. Então, quando você pede algo para Jesus, também é uma forma de glorificar o nome de Deus. É um elogio. Agora, se você não pede, aí Jesus fica olhando e diz, certamente ele está achando que eu não tenho conhecimento nem domínio, que eu não tenho interesse. Mas Jesus tem interesse. Tá certo? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, né? E como eu falei, antes de haver terra, antes de haver mar, antes de haver nuvem, antes de haver reino, antes de haver governo, antes de haver sábio, haver governador, presidente, antes de haver pessoas, antes de haver tua família, antes de haver tua causa e antes de haver esse problema que você agora está precisando que seja resolvido, ele já era Deus. Ele é Deus e ele vai continuar sendo Deus, tá certo? E se você deixar, ele vai entrar na sua família, na sua casa, no seu hospital. Se você deixar, às vezes a pessoa... Uma vez eu fui... Eu não era evangélico ainda, mas eu fui levar um maço de cigarro não era presídio, era uma delegacia geral, que tinha muita gente presa lá. E eu fiquei com um receio. Eu não era evangélico, né? Mas eu vou levar um maço de cigarro. Um maço. Levei. E quando eu cheguei lá, aquele povo tão sofrido ali, né? Todo mundo naquela situação, um abafado, mal do mundo. Mas havia um homem de Deus lá cantando Foi na Cruz. Rapaz, eu chorei tanto escutando aquele homem cantar Foi na Cruz. E as pessoas que estavam presas ali choraram tanto. Eu chorei muito. Aquilo nunca mais saiu do meu coração. Eu acho que eu comecei a me converter dali. Eu vou dizer a marca do cigarro porque não existe mais. E se existir também não. Eu comprei 2 pacotes de Derby na época. O diretor está confirmando que existia esse cigarro. Então, se você está em presídio, não é proibido não escutar rádio no presídio ou numa detenção, numa cadeia. Se você chamar Jesus para entrar no seu lar, na sua vida,
Sua casa agora está sendo aí, né? Mas o seu lar é junto da sua família. Se você... Jesus vai te levar para o lugar de paz, para perto da sua família, vai restaurar a sua vida. Viu? É ano novo. Desejo coisas boas para a sua vida. Todo mundo erra, todo mundo tem o direito de errar, mas todo mundo tem o direito de se consertar. E você que está me escutando, talvez fazendo juízo, quantas coisas eu e você não faz também que precisa ser consertada, né? Então, cada um na sua dimensão de erro, uns mais, outros menos, todos nós. Então, uma coisa que a gente não deve levar é remorso, culpa, decepção, amargura, tristeza, depressão. Show, tá amarrado, tá repreendido em nome de Jesus. Vamos levar essas coisas que o pastor Marconi está dizendo. 2026 está na porta e eu estou arrumando a sua bagagem, sua bolsa. Eu sou a pessoa própria mesmo para fazer uma bagagem maravilhosa para você levar para 2026. Eu nunca leio o nome de ninguém, mas eu vou ler agora. Edson Monteiro. Deus abençoe Edson Monteiro. Não sei nem onde é, mas Deus abençoe. Tem muita gente que entra aqui. A letrinha é tão pequenininha, não dá. Olha a minha idade. Você sabia que teve um ouvinte que mandou para mim, reclamando para mim não ficar dizendo minha idade, que é porque eu sou jovem. Eu fico alegre com essas coisas. Você fica dizendo que é velho, o ouvinte disse. Eu vou dizer o quê, né, diretor? Tem que dizer que eu sou jovem. Então tá certo. Eu sou uma nova criatura, sou jovem todos os dias em Cristo Jesus. Você está gostando do que Deus está falando no seu coração? Amém? Então, em João capítulo 1, quem estava naquela casa era e sempre foi Deus. Quem estava naquela casa que faltou o vinho, sempre foi Deus, e tudo foi feito por ele e para ele. Então Deus tem domínio, compreensão, desejo da situação, e especialista em tudo, inclusive quando não há nada. Por quê? Gênesis 1 diz, a terra era sem forma e vazia. No princípio era o verbo. Antes que houvesse qualquer célula começasse a se unir para formar uma matéria, qualquer molécula começasse a se unir para formar. Antes de haver todas essas coisas, ele já era Deus. Aquele que não foi criado, aquele que não foi eleito, aquele que não foi direcionado, ele foi quem criou todas as coisas. Antes de todas as coisas, ele já é Deus. Era, e será, por isso que ele é o eu sou. A cada hora que você perguntar, eu sou e serei. Eu sou hoje e serei amanhã. Eu sou. Amanhã eu sou, depois. Então, Deus, ele tem conhecimento de todas as situações, inclusive do nada. Uma coisa que eu vou levar para 2026, mesmo que eu não tenha nada, Deus tem tudo. E ele não tem tudo para ele. Todas as coisas subsistem nele. Ele já tem tudo. O que ele tem de tudo é para a nossa vida, nesse plano aqui. E o céu também, se você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, você vai usufruir, porque ele disse, eu vou vos preparar lugar. Até uma casa. Qual é a casa? A gente quer um arquiteto bom para nossa casa. Eu nunca paguei um arquiteto, não. Eu vou no pedreiro bruto, ainda tem de convencer ele, porque pensa num pessoal que você tem de convencer, né? Só pagar ele não vai, não. Tem que convencer, tem que conquistar. Você tem que conquistar o pedreiro para poder... Jesus Cristo, ele disse, eu vou preparar uma casa para você. E às vezes a gente nem valoriza isso, né? Uma casa no céu, olha que coisa linda. Ele disse que ele foi preparar lugar, é uma casinha muito linda para mim e você. Então Jesus Cristo, ele é especialista até quando não tem nada. Uma das coisas que quando eu era muito, muito jovem, eu dizia, eu queria ter uma visão um dia... Eu um homem já. Eu sou meio saudosista, melancólico, sei lá como é que se dá um nome. Eu sou meio dramático. Sou escritor, né? Tenho 18 livros publicados, então eu sei essas coisas. Então eu ficava imaginando assim, eu queria um dia me ver se eu teria um carro. Claro, quando você é muito criança, não pensa em família, mas aí com o tempo, se eu vou ter filhos... Meu maior medo era não ter filhos. Eu vou casar, eu vou ter filhos.
E eu queria ver pelo menos um pouquinho assim. E agora na minha idade, eu fico... Sabe o que é que eu reflito? Se eu tivesse visto, eu não ia me reconhecer. Deus ia mostrar e eu ia ficar olhando lá no meio daquelas pessoas quem era eu, qual daqueles ali seria eu no futuro, porque Deus faz coisas tão grandiosas, como a própria Bíblia diz, que a gente não consegue nem pensar, nem imaginar. Deus é especialista em tudo, quando a gente não tem nada. Eu não vou dizer o que eu tenho, que não é muita coisa, mas eu sou muito grato a Deus por tudo que tenho. Deus fez coisas tão maravilhosas na minha vida. Pela minha família, pelos meus filhos, netos, nora, genros, pelos bens. Deus é especialista. Leve para 2026 essa certeza. Deus é especialista na minha situação. Aprenda a... Eu acho que foi minha esposa que entrou. Leila entrou. Eu espero que seja ela. Se for outra Leila, né? Ele entrou aqui, ó. Estava falando da família, né? Eu sou muito grato a Deus pela minha família, pela minha esposa, né? Então, Jesus Cristo é especialista. Então, se está faltando alguma coisa e Jesus estiver na sua casa, Ele é especialista por fazer com que isso chegue. Pastor, mas aí a gente sabe que para chegar tal coisa, para chegar um saco de farinha, eu tenho que mandar rapar 200 coisas de mandioca. Mas com Jesus a regra, ele não precisa seguir essa regra. Ele quebra a regra? Não, a regra foi criada por ele. A lei foi criada por ele. Ele nunca transgrediu uma lei. É que ele está acima de toda lei. Ele tem uma coisa chamada a vontade de Deus. E quando Deus tem vontade, as coisas se juntam, até os peixes se reúnem, vamos se juntar todo mundo e entrar naquela rede. Olha que ideia esquisita que os peixes tiveram. Olha, imagine, tá os peixes lá nadando na água, tudo no bom, aí chega um e diz, eu tive uma ideia maravilhosa. O que? Vamos todo mundo pular naquela rede? Para quê? Para ser pescado. Por que a gente vai fazer isso? Porque Deus quer. Deus é especialista, ele não está dentro das suas regras de como é que isso vai se resolver. Pense que como eu vou buscar em Deus, eu vou levar Jesus Cristo essa certeza no meu coração para 2026, e ele sabe como, não é que ele vai imaginar uma maneira, Jesus já sabe como resolver. Ele sabe, tem a vontade, tem o desejo e tem o poder, até quando não tiver nada, tá certo? De tudo. Sobre o calor, sobre o frio, sobre chuva, sobre o rio. Eu sou do tempo que os católicos rezavam, os evangélicos oravam por chuva. Hoje a confiança está nos meteorologistas. O meteorologista ele faz a leitura do que está nos instrumentos, mas quem tem poder para mover as nuvens é Jesus na tua vida. E vai chover para a sua vida, vai chover bens. Chuva de bênção para a sua vida. Ele sabe, ele tem o poder. E Jesus está no seu lar, na sua casa. Aonde você estiver. Estou no ônibus escutando. Ali, nesse momento, é a sua casa. Está dentro do ônibus, é a sua casa. Antes de chegar no seu lar, e você vai dizer, Jesus está comigo, e quando eu chegar, eu vou receber notícias ótimas. Eu profetizo 2026, muita notícia abençoada para a sua vida, em nome de Jesus. Efésios capítulo 3, versículo 20, não lerei, mas diz assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Querido, se isso não for bom para você, eu não sei mais o que é que eu posso dizer. Infinitamente. Não é chegar numa casa e alguém sentar você na cadeira de balanço, não. É você chegar na casa, a pessoa manda você deitar na rede e a pessoa ficar balançando. Com um ventilador. Tá bom pra você, filho? Quer um copinho d'água gelado? Meu filho quer um melzinho, quer um queijinho, quer um... Sabe esse tipo de tratamento infinito que a pessoa... Eu preciso voltar naquela... Eu me lembro de uma fazenda que eu ia aqui no interior que eu moro, Seu Zusa.
Era tão simples, a família dele é maravilhosa. Eu não sei nem quantas dezenas de filhos tinha lá. Eu fui uma vez, uma festa, tinha todos os filhos. Chegava lá toda aquela simplicidade, mas aquele homem me recebia da simplicidade dele tão bem e botava uma rede lá na varanda lá da casa dele lá e eu me deitava naquela rede lá, você ia me embora de tarde. Oh, coisa boa, quando a gente... Então essa é a vontade de Deus na sua vida. Infinitamente para fazer mais, não é menos ou a média do que você... mais do que você pediu ou pensou. Se isso não tiver bom para ser o 2026, eu não sei mais o que dizer. Tá certo? Pastor, onde foi que você leu? Efésios capítulo 3, versículo 20. Fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Um dos apelidos não é o nome de Deus. O nome de Deus é Jesus, Yeshua. Yehoshua. Que quer dizer Josué, é a mesma coisa. O nome hebraico é Madalena, Maria, esses nomes é a mesma raiz, só aí cada um, dependendo da família, chama de um jeito. E mais um dos nomes que botaram em Jesus é Emanuel. Que é para você tiver certeza, Emanuel quer dizer Deus conosco. Esse Deus do começo, que no princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós, no princípio que não tinha nada, e ele tudo que existe na terra foi feito por ele. Então ele tem domínio, compreensão, a sabedoria, o desejo e o poder de fazer algo maravilhoso na sua vida. Ah, mas na minha vida é a parte afetiva, eu me sinto meio... Tão só. A primeira providência de Deus foi que o homem não tivesse só no Jardim do Éden. E só para você entender, esse milagre que eu estou falando de Jesus Cristo, foi o primeiro milagre de Jesus, foi para que a pessoa foi num casamento, tá certo? Isso é, quando eu falei que o vinho tem o simbolismo da alegria, o primeiro milagre de Jesus é que dentro do lar nunca falta a alegria de Jesus. E a alegria de Jesus subsiste a todas as outras situações, né? Não deixa a amargura. Vem dificuldade, a pessoa não fica amargurada, porque a alegria de Jesus é maior e a confiança e a certeza que ele vai resolver, ele vai providenciar, ele vai suprir, ele vai sarar, ele vai curar, ele vai abrir as portas, vai quebrar as correntes, ele vai me proteger, ele vai me guardar. Ah, eu estou desesperado, estou com medo. Não tenha medo, não tema, não se assombre, não se apavore, eu sou contigo, eu te protejo, diz a palavra de Deus, diz o próprio Senhor para a tua vida. O mesmo Deus. E esse Deus está onde? Emanuel. O que quer dizer Emanuel, pastor Marconi? Deus conosco, Deus com você, tá certo? O Deus que é divino, né? O primeiro, capítulo 1, no 1 está dizendo, um Deus todo-poderoso, um Deus que antes de haver o relâmpago, havia ele, e ele diz, a partir de agora tem relâmpago, tem raio, tem mover, e ele falava e as coisas começavam a girar e foram saindo, né? Porque Deus, ele está lá nos profetas antigos, nos 5 maiores profetas, Jeremias, Ezequiel, que fala que Deus vai num trono girando, né? Então, você vê que até os cosmos giram, né? O falar de Deus, ele fala e as coisas ganham rotação. Tudo na nossa vida gira, até o teu sangue. Imagina aí, tudo que Deus fez gira, né? Vai rodando, vai circulando pelo poder do mover de Deus, né? E tudo foi feito por ele. Então, o Deus que no primeiro capítulo diz é um Deus poderoso demais. No segundo capítulo ele está dentro de uma casa, numa situação normal, numa família. E muita gente diz, eu não mereço nem Deus na minha casa. Eu não mereço também não, mas ele tem interesse de estar. Ele gosta. Jesus Cristo gosta de estar na sua casa. Jesus Cristo gosta de estar no seu lar, na sua família. Ele gosta de ser convidado. 2026 está na porta aí. Então, já manda o convite. Jesus, eu quero o Senhor lá. Ah, mas lá a gente vai comer, vai beber, vai festejar. Bom, amigo, você não deve fazer nada que seja desaprovado por Deus. De celebrar, não estou aqui para fazer juízo na vida de ninguém. Chame Jesus. Garanto a você, chame Jesus. Eu não tenho um lugar que eu entro que eu não posso chamar Jesus. Nenhum lugar que eu entro que eu não posso chamar Jesus. Todo lugar que eu entrar, eu posso chamar Jesus. Todo lugar. Certo? Ele está dentro de mim, ele está dentro de você, está dentro do seu lado, da sua família, né? E ele é suficiente. Tem muita gente que fica olhando se o frango vai ser suficiente, se o arroz vai ser suficiente, se o que está na geladeira vai ser suficiente.
mas esquece de chamar aquele que é a suficiência está nele. Olha só, você convidar alguém que eu me lembro, tem uma das pessoas que me seguem, que uma família que eu pastoreei. Eu chamo o pai dele eu sou o pai do pai dele, sou o pai dele, sou o pai da mãe dele, sou o pai das irmãs dele, sou o pai de todo mundo lá naquela padaria. Quando ele escutar esse sermão hoje, ele vai rir. E ele sabe que é verdade. Eu sou o pai de todo mundo lá. Eu tenho que escutar. Eu sou o pai de todo mundo. E o aniversário da Lália Rebeca, que é aniversário essa semana, que Deus abençoe minha filha. O aniversário dela, a pessoa que a gente contratou o bolo, rapaz, na hora que a pessoa vinha trazer o bolo, não sei o que aconteceu no carro, olha, acabaram com o bolo, resultou 50 pedaços de bolo lá no... Eu não sei o que foi que fizeram com aquele bolo, não. Tinha umas 100 pessoas na minha casa lá. Eu morava numa capital, pastoreava uma igreja muito grande, então encheu de carro lá, né? Pastor de igreja grande é assim, aí os irmãos, aquele carinho maravilhoso, e enche de gente, enche mesmo. Aí era gente, e cadê o bolo? O bolo quebrou. Aí lembrei desse filho abençoado que eu tenho, que eu disse a você que eu sou pai dele, pai da esposa dele, pai dos filhinhos dele, pai do pai dele, da mãe dele, de todo mundo da padaria lá. Eu sou pai da rede de padaria dele. O Salles, né, o presbítero Salles. Eu liguei já atrás de chorar, meu irmão, tá faltando, já tá bem perto da hora do parabéns, e olha a situação do bolo, quebrou em não sei quantos pedaços. Ele disse, pastor, vou mandar um carro, você mande os pedaços que tá desfarelado aí, os pedaços que sobrou, e deixa comigo que... Querido, em menos de 40 minutos, esse carro veio lá em casa, foi lá para onde, aí ele mesmo assumiu lá um lugar na padaria, junto com a equipe dele, e em menos de 40 minutos o bolo estava de volta com uma capa nova, todo bonito, todo organizado, todo com novas camadas de não sei o quê. Então, ele tinha a suficiência para resolver. Que coisa maravilhosa quando você conhece alguém que tem a suficiência de resolver. Eu estou falando de um homem com as limitações de um. Agora você imagine chamar Jesus Cristo para resolver as coisas que estão quebradas na sua vida. Que precisa ser consertadas. Tá certo? Acabou o vinho da festa. Muita gente diz, eu não acredito na Bíblia porque foi escrita por homem. Se fosse escrita por homem para preservar a imagem de Deus, se eu fosse escritor, dizia, eu não vou macular o nome santo dizendo negócio de vinho. Eu botava assim, então no meio da festa acabou o feijão. Que é para ficar bonito para Deus, né? Não, Deus não precisa de você para defender nada, não. Aliás, o nome do advogado é Jesus Cristo. Quem advoga na minha vida e na sua vida é Jesus, tá certo? Então, Deus nem está dizendo lá, acabou o vinho, pronto. Mas está errado demais. Fazer o quê, né? Para mim está certíssimo. E seja lá o que acabou na sua vida, Deus resolve. Deus resolve. Não é resolveria. E se for hoje, resolve. E se for amanhã, resolve. E se for ontem? Aí é que está o detalhe. Deus consegue resolver o passado. Tem coisas que só Deus consegue resolver o passado. E Jesus disse, quem crê, ainda que esteja morto, viverá. Deus consegue resolver até o que está morto. Assim ele deseja. Tá certo? Não se preocupe não. E o primeiro milagre, bom, se o capítulo 1 diz, havia um Deus todo-poderoso, e ele criou, e era poder, e é poder demais, e olha que... E tudo não tinha nada, e tudo era tão feio, sem forma, escuro, vazio. Então, o primeiro milagre de Jesus não era para ser... E no capítulo 2, aí Jesus curou o leproso, curou o cego, curou o aleijado, curou... e fez o primeiro milagre de Jesus foi aonde ele quer continuar operando na sua vida. No lar. Não era assim para ficar bonitinho se eu fosse um escritor. Eu sou escritor. Se eu fosse escrever, aí diz, então ele era tão poderoso e foi maravilhoso, ele fez o céu, a terra, as nuvens, o ar, você respira, o sol, a lua, fez todas as coisas, os animais, as flores, os alimentos, fez você. E no capítulo 2, o primeiro milagre, olha que coisa maravilhosa. O primeiro milagre está dizendo que acabou o vinho e a mãe de Jesus foi lá e ele está certo.
O primeiro milagre foi na necessidade da família. O que é que sua família está precisando? O que é que sua família está precisando em 2026? E diga rápido que o programa está acabando. São 16 e não sei quanto já. A hora voa. Diga para Jesus o que é que tá precisando na sua família. Qual é o vinho que tá precisando? Olha, se tem uma coisa que eu tinha certeza, essa família era muito, socialmente, era muito importante, devia ter muitas condições. Mas se tivesse sobrado dinheiro, eles não tinham mandado pedir a Maria nem a Jesus, não, né? Porque primeiro disseram a Maria para Maria falar com Jesus. Se tivesse dinheiro, eles tinham ido lá e tinham comprado, estava resolvido. Quer dizer, eles tinham recurso, mas naquela hora não tinha. Tudo que eles tinham investido naquela festa. Então, mesmo que não tivesse mais dinheiro, né? E não tinha dinheiro. Dinheiro é bom, mas não resolve tudo. Às vezes a pessoa tem o dinheiro, tem a economia. Olha a pandemia que teve aí. Os primeiros que morreram, quando eu me lembro que o dono de um grande banco aqui do Brasil foi um dos primeiros a morrer. Quantos artistas famosos, quanta gente poderosa, quanta gente lotada de dinheiro. A doença ia passando e atropelando todo mundo, que não tinha esse negócio não. Era de cor indígena, branco, preto, galego. Galego aqui no Nordeste Eu era galego quando eu era novo, porque eu sou mestiço, né? Eu sou filho de negro com louro. E galego aqui no Nordeste é a pessoa que é louro. Aí chama galego. Essa doença, então dinheiro é bom, mas não resolve tudo. Agora Deus é bom e resolve tudo. Jesus é bom e resolve tudo, né? Ele é a solução. Mas aí essa família não tinha dinheiro. Tinha festa, tinha amizade, tinha conhecimento, mas acabou o dinheiro. Tudo que eles tinham, investiu ali. Tem gente que faz casamento assim. Eu fiz 76 casamentos, como eu disse. E eu conheci famílias que passou 2 anos juntando dinheiro. Que eu fui fazer o casamento, estava muito livre. Eu já fiz casamento em cantos que vocês não imaginam. Já fiz casamento transmitindo ao vivo, já fiz casamento transmitido para a América, já fiz casamento em sítio, nos maiores, aquelas casas de recepção maravilhosas. Eu já fiz casamento em templo, fiz casamento em calçada, já fiz casamento em varanda. Mas sei que tudo é gasto. E tem família que gasta tudo que tem. Então essa família gastou tudo que tem e não tinha mais dinheiro. Não tem problema. Mesmo que não tenha dinheiro, Jesus Cristo ele não é comprado por dinheiro. Tá certo? Ele é comprado por amor, por pedido. A gente pede a Jesus e ele faz, né? Então nessa casa não tem um cego, não tem um paralítico, não tem um mendigo. E nessa casa tem uma necessidade de alegria. Não pense na alegria fútil, não estou falando de carnaval. A alegria, a satisfação. Tem gente que tem muito dinheiro. Procure entre esses famosos e pergunte se algum desses, bem famoso mesmo, pergunta a satisfação deles. Eles ficam trocando de satisfação a cada 15 minutos, porque nada completa o coração. Porque a satisfação plena só quem pode dar é Deus. O dinheiro, ele produz oportunidade de eu quero ir para Fernando Noronha, agora quero ir para Bariloche, agora quero ir para Suíça. E chega nesse canto, a pessoa quer ir para outro canto, porque a satisfação, só quem pode colocar a satisfação dentro do seu coração é Jesus Cristo. E ele vai entrar 2026 com você, se você deixar. Falta, eu acho que menos de 5 minutos. Vou perguntar ao diretor, quantos minutos, diretor, para terminar? 10? Olha, 10 minutinhos. Ainda dá tempo de você já... Eu estou fazendo a tua bolsa, a tua bagagem para 2026, viu? Chame Jesus Cristo para... Chame Jesus. Quando Jesus foi para aquele casamento, em todo o tempo, você vê, ele disse, ainda não é chegada a minha hora. Isso não é um filho mal criado, não. Eu nem pense isso. Jesus nunca foi mal criado, nunca. Jesus é Deus. Ele estava dizendo, não está na hora de eu fazer milagre, não, porque quando começar vai ser muita... E foi mesmo. A partir desse dia, perseguição, os caras amanheciam o dia, amanhecia e dormia procurando a maneira de matar. Toda a Bíblia, no Novo Testamento, é dizendo, os fariseus planejando matá-lo. Toda hora, vamos pegar ele pela palavra, vamos arranjar uma maneira de apedrejar, de matar, de dar bufete, de fazer...
vão me imprensar. Muitas vezes tentaram até fazer, muitas vezes. Então, Jesus estava dizendo isso. Não chegou a hora ainda de começar as perseguições sobre minha vida, não. Eu estou aqui para relaxar. Estou no meio da família. Olha a satisfação de Jesus estar no meio do seu lar. Eu estou aqui para me sentir bem. Jesus se sente bem, ele quer se envolver. Uma coisa eu tenho certeza. Quando Jesus botou o pezinho no batente daquela casa, ele já sabia o que ia acontecer. Quando você convida Jesus a entrar no seu lar, eu estou separando das duas coisas, lar e casa, igual em inglês. Tá certo? Igual como se fala em inglês, né? A diferença entre casa e lar. Quando Jesus põe um pezinho na sua casa, no seu lar, ele já sabe o que é que vai acontecer, já sabe o que é que vai precisar, e ele tem o desejo de se envolver. Às vezes a pessoa não quis chegar para Jesus direto, ficou um pouco intimidado, mas depois o Evangelho até esclarece. Diz, não, antes precisava do intermediador, mas agora através de mim temos livre acesso ao Pai. E ele mesmo disse, eu sou a porta. Eu me abro aqui, ó, pronto, eu sou a porta. Quem entrar, né? Eu sou a porta. Então, através de Jesus, a gente entra e acessa a presença de Deus, tá certo? Então, as pessoas, ele ficou esperando essa família pedir para ele se envolver. Ele não negou o milagre, ele não disse, eu não vou fazer. Em um momento. Ele não negou. Ele esperava que a família dissesse, eu quero que Jesus se envolva na minha situação. Eu mesmo morreria de vergonha. Jesus, quem é que está no meu casamento? Tá o governador, o príncipe, o rei, o vereador, o deputado, o delegado, o tocador de sino e o fogueteiro da cidade. São né, coronel? O fogueteiro da cidade é importante. Então são as pessoas mais importantes da cidade. E quem está mais? Jesus Cristo. Eu podia pedir a todo mundo. Eu não ia pedir a Jesus, porque eu ia ficar morrendo de vergonha. Hoje mesmo, assim, eu como pastor, eu tenho hérnia de disco há 20 e tantos anos. E não gosto eu não fico chorando, me lamentando. Chega Jesus, ele é quem derrama o bálsamo e põe o lenitivo e eu sigo a vida. Às vezes eu me vejo tão como pecador, como falho, mas Jesus tem interesse, aí sempre ele conversa comigo, sempre ele... E às vezes eu nem peço e ele vai e faz. Às vezes não, muitas vezes. Você acredita que a maioria das coisas, se eu quero um violão, se eu quero um relógio, se eu quero um carro, eu olho com aquele olho pidão e ele olha para mim e diz, ô, meu filho está querendo aquilo. Só que às vezes eu não acho nem que... Eu peço quando eu vejo que é importante para minha família. Pronto, eu orei 21 dias. Paz, querido, vá com Deus. Feliz ano novo, que Deus abençoe. Orei 21 dias pela cirurgia da minha netinha lá nos Estados Unidos. Aí eu peço. Quando apareceu um caroço no meu peito, eu achei que ia morrer, aí eu peço. Mas se for coisa que a vida... Eu acho que, se ele quiser, ele faz. E eu quero ligar a ti. Ele quer e ele faz. Viu? Não é à toa que eu cheguei onde cheguei, da maneira como cheguei, e estou e vou chegar em muitos lugares ainda, viu? E você vai chegar também. Tire esse receio do seu coração. 2026 vai ser maravilhoso. Essa nova década vai... Vamos cavalgar logo em lotes de décadas. Essa nova década na sua vida vai ser extraordinária, vai ser uma bênção maravilhosa, viu? 2026 vai ser bênção, estou terminando, viu? Então o primeiro milagre não foi no aleijado, no cego, o primeiro milagre é restabelecer a alegria no lar, restabelecer. Ele faz e ele gosta do que faz, né? Imenso poder, o imenso poder de Deus. Ele gosta de você. Olha, Jesus, ele transformou o vinho, mas não... Ele podia ter usado esse mesmo poder para transformar o pão, a pedra em pão. Olha como o interesse de Deus é abençoar a tua vida. Você já prestou atenção nisso? É o mesmo poder. O Deus que tem poder para transformar água em vinho poderia ter transformado
a pedra em pão, mas ele prefere fazer esses milagres na sua vida, na minha vida e na sua vida, né? A mãe dele vai falar com ele, ele não diz eu não tenho poder para fazer isso, ele não diz eu não quero, ele diz apenas que não está na hora dele ser perseguido ainda, né? Que você usufrua da alegria de ter Jesus, né? A gente quer ter seguidor na internet, quer fama, quer poder. O que você precisa de verdade é ter Jesus na sua vida. O que você precisa de verdade é entrar em 2026 com Jesus na sua vida. Porque ter fama, poder, seguidor, não vai trazer as coisas que você precisa para o seu lar, para a sua família. As coisas que importam de verdade só podem vir pela mão de Deus. Viu? Muito poder o Deus trouxe. A gente quer uma etiqueta de uma roupa com um nome, né? Você endeusa nomes, você idolatra nomes. Não estou falando de religião, não. Estou falando de marcas, né? A gente quer ter uma bolsa de tal marca, um sapato de tal marca, um tênis de tal marca, um óculos de tal marca, um boné de tal marca, mas não quer o nome que tem poder de resolver as grandes necessidades da sua vida. Então, quer levar uma marca, estou encerrando tua bolsa para levar. Seja bem-vindo, meu querido. Sua bolsa para a entrada de 2026 é que a etiqueta e a marca que é mais preciosa para você entrar em 2026 é o nome de Jesus, gravado na sua alma. Tem um versículo até que diz: quanto a mais não me inquieto, porque carrego em mim as marcas de Cristo, o nome de Cristo, o sinal de Cristo. Eu tenho o nome de Cristo gravado no meu ser. Mal nenhum vai atacar você mais, viu? 1 Samuel, capítulo 12, 22, diz que ele já resolveu fazer. Então, nessa casa descobriu o que não tinha e descobriu quem tinha poder para suprir o que estava faltando, tá certo? Para esse 2026, o que é que está faltando de verdade na minha vida? Não coisas que você mesmo resolva por você, mas o que é que precisa mesmo. Então isso descobrir o que é que está faltando naquela casa. A segunda coisa é ver se quem é que está na casa. Jesus está, então é ele que vai resolver, tá certo? Deus que pode resolver. O que é que estava faltando? Qual foi o vinho que acabou, né? Qual o vinho que acabou na tua vida? Você está precisando de um vinho novo? Jesus, eu estou precisando de um vinho novo. Estou falando desse vinho que a gente bota na geladeira. Estou precisando de um vinho novo na minha vida. E o vinho novo da minha vida é tal coisa. A pessoa que tem Jesus, a Bíblia tem umas coisas que parecem hipérbole, quer dizer, exagero, uma coisa grandiosa demais. Diz que quem tem Jesus, a bênção vai perseguir. O texto da Bíblia diz: as bênçãos do Senhor te perseguirão. E diz que a misericórdia de Deus vai te perseguir. A gente que é perseguido por... são tantas perseguições na nossa vida e a palavra de Deus diz que se a gente tiver Jesus, a bênção de Deus vai te perseguir. As misericórdias de Deus vão te perseguir em 2026. Em nome de Jesus, as bênçãos de Deus vão te perseguir. Vai dizendo amém. Eu tô fechando agora a sua mochila de 2026, viu? A hora já está estourando aqui, já chegou o próximo programa. E a solução e o nome da solução para a tua vida é Jesus Cristo de Nazaré, viu? Ele é a solução para o teu lar, para a tua família, para a tua casa. Meu querido, Deus continue te abençoando. E se de alguma forma Deus tem abençoado suas vidas através da ministração da palavra, né? Foram mais de 80 domingos nesse ano 2026, além dos sermões. Eu tenho procurado, né, 365 dias desse ano, trazer bênção para a sua vida. Então, hoje não é diferente. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, que seja uma entrada de ano maravilhosa e por consequência, um ano abençoadíssimo, em nome de Jesus. Um grande abraço, programa Dias Melhores, com o seu amigo, o pastor Zé Marconi. Fica na paz.
Hoje, o YouTube, não consegui transmitir ao vivo no YouTube.